Henker que vive duas vezes. Capítulo 433. Artia, 3. O covil de Calatos, o castelo flutuante Laputa, costumava estar localizado no mundo ilusório, no centro do labirinto do dragão. Agora que seu zelador, o Bala, havia partido, ele circulou pelos céus do 50º andar, escondendo-se com um recurso furtivo automático. Mas se esgotasse todas as suas reservas de poder mágico, não seria capaz de sustentar o recurso e também havia o perigo de colidir com o palco. No momento, porém, parecia estar funcionando normalmente. Firewings está sendo ativado. Os ventos do leque de folha de palmeira estão auxiliando no voo e na direção. Ion-Wu abriu suas asas de fogo e voou para Laputa em uma brisa que ajudou a aumentar sua velocidade. O vento também carregou Bran, Galliard e Edora. O castelo da beleza demoníaca não tentou segui-los, já que receberam ordens de esperar no chão, mas seus olhos se arregalaram. Bran pousou com segurança em Laputa depois de Ion-Wu e exclamou surpreso. O mais velho dos 7 reis demônios, o rei demônio touro, tem muitos artefatos sagrados e tesouros, mas ouvi dizer que o leque de folha de palmeira é o melhor entre eles. Que vento misterioso! Como você colocou as mãos nisso? Acabou assim. Ele arrebatou o leque de folha de palmeira depois de tentar impedir a fuga do Rei Leão. Até agora, estava completamente sincronizado com ele. Leque de folha de palmeira, parcial. Categoria: arma de 2 mãos. Classificação: artefato sagrado. Descrição: o mais velho dos 7 reis demônios, o rei demônio touro, deu este leque para sua esposa, princesa Leque de Ferro, como presente de casamento. É um tesouro que tem a capacidade de criar ventos que ficam mais fortes a cada golpe. Um golpe criará rajadas fortes. 2 criarão tempestades de chuva. 3 criarão tufões e assim por diante. No entanto, o Palm Leaf Fen está atualmente fraco porque não é o original completo. Favor do vento. A posse do leque lhe dá tratamento preferencial pelo vento. O vento irá segui-lo e sua velocidade aumentará naturalmente. À medida que sua proficiência aumenta, habilidades semelhantes a poderes serão liberadas. Esta opção não está disponível para visualização pois o ventilador não é o original. No entanto, pode ser liberado dependendo da sua proficiência. Esta opção não está disponível porque o ventilador não é o original. Ion-Wu só tinha uma parte do verdadeiro leque de folha de palmeira. Mas ainda assim foi uma conquista incrível. É graças à pedra da gula, né? Parece que o cara do gula foi de alguma utilidade. Bran examinou cuidadosamente o vento com os olhos curiosos de um estudioso. Ele rapidamente percebeu que o poder mágico que puxava o vento estava próximo ao coração de Ion-Wu, a pedra filosofal. Só então, Bran e Ion-Wu puderam ouvir o desespero do Imperador Gula em suas cabeças. Minha pedra, devolva, dá. A secar. Ele gritou de dor no meio dos soluços. Mas seu desejo ainda era claro. Que cara barulhento, apesar de já ter entrado na coleção de almas. Os outros também eram assim. Acho que reis serão reis. Bran riu. A Soul Collection foi bastante barulhenta não apenas por causa do Imperador Gula, mas também por causa de Magnus e Tom. Como pode um mortal fazer uma coisa tão hedionda? Por favor, deixe-me ir. Eu farei qualquer coisa, então por favor. A maioria das almas que Ion-Wu absorveu perderam suas identidades através do poder do Rei Negro. No entanto, tal como Bran disse, os reis mantiveram as suas identidades mesmo depois de se tornarem espíritos, como se fossem uma prova do poder que outrora exerceram como governantes da torre. Sua vontade de sobreviver ardia enquanto procuravam um meio de fuga. No entanto, Ion-Wu apenas zombou enquanto os observava, não havia como eles saírem. Ele já os possuía, e quanto mais suportassem, mais dor sofreriam. Minha pedra. O Imperador Gula foi o mais tenaz de todos. Sua alma provavelmente se desenvolveu muito por causa da posse da Pedra da Alma. E ele não conseguia abandonar sua obsessão. Se ele está acordado, ele deveria estar preocupado com o destino de seu povo em vez da pedra. TSC. Bran parecia pasmo. Castle Blood estava queimando neste exato momento e o Spirit Guai estava comendo as almas da Bloodland. Embora o Imperador da Gula estivesse ciente disso, ele apenas gritou sobre a Pedra da Alma como um papagaio, sem sequer pensar em seu povo ou mesmo em seu próprio filho. Mas também temos algo útil. O poder ligado ao trono da morte, fornalha do purgatório, foi revelado. Kaak, Aak. Por favor, parar, Aak. Kaak, salve-me, ou apenas me mate. O trono da morte era uma posição divina que governava a morte e o submundo, e poderia controlar almas rebeldes ou que cometeram muitos pecados durante suas vidas. Fornalha do purgatório. Classificação: poder. Descrição: o ressentimento e rancor das almas são arrancados pelo fogo do inferno, que queima os feitos das almas para usar como fonte de energia. Ion-Wu poderia usar as almas que possuía para criar poder mágico sempre que acabasse. No entanto, como ele já tinha 2 pedras da alma, era extremamente improvável que isso acontecesse, então ele usou isso simplesmente como uma forma de torturar almas recalcitrantes. Tornou mais fácil ler seus pensamentos e o ajudou a extrair informações úteis. Cada rei tinha informações de alta qualidade, incluindo as coordenadas de cada espaço exterior onde as casas de seus clãs estavam localizadas,
os locais de armazenamento secreto e muito mais. Na verdade, foi graças à fornalha do purgatório que Shannon e Yeong rastrearam Bloodland e os Elohim. Yeong-woo também descobriu informações sobre peças escondidas que apenas os reis conheciam. Ele combinou isso com as informações que Jeong-woo tinha e reexaminou seu método de subir os andares restantes. No entanto, o que Yeong-woo mais gostou foi que sua compreensão das almas havia se aprofundado. Os mistérios da alma estão sendo descobertos. Yeong-woo sempre usou almas como ferramentas, apesar de ter o poder do Rei Negro e nunca tentou analisá-las. Agora que ele tinha a fornalha do purgatório, as coisas mudaram. Ele poderia agora investigar de que eram compostas as almas, como as identidades que permaneciam eram ativadas, os padrões de seu pensamento e reconhecimento, e assim por diante. Os mistérios que eram difíceis de entender mesmo com as lições de Bran e o conhecimento do dragão foram finalmente revelados para ele. Se a identidade de uma alma fosse destruída por seus experimentos, ele poderia entregá-la a Shannon ou Yeong. Yeong-woo aprendeu que as almas são um recurso útil e como ele poderia evitar desperdiçá-las. Ponto. Às vezes, quando olho para seus pensamentos, sinto que entendo por que Shannon fala sobre seu temperamento. Bran leu seus pensamentos e sorriu antes de cortar sua conexão com a coleção de almas. Yeong-woo sorriu também. Eles são úteis. Tudo bem, se forem úteis, isso é bom o suficiente. O experimentador não precisa se preocupar com todos os seus problemas. Bran riu ruidosamente. Apesar de suas palavras, ele compartilhava as mesmas crenças de Yeong-woo. Ele só se abriu com Yeong-woo e Sesha e não se importou em sacrificar os outros em nome do conhecimento. Mas, ele parou de rir e estreitou os olhos. Calatos ainda está quieto? Yeong-woo assentiu. Sim, acredito que o dano à sua alma foi muito grande. Essa é a parte mais trágica. Bran lambeu os lábios. Depois que Calatos caiu, Yeong-woo usou a espada devoradora de espíritos de Hades para absorver o cadáver de Calatos também. Embora seu corpo tivesse se desenvolvido significativamente, ele não foi capaz de restaurar a alma de Calatos adequadamente. Ele caiu no abismo desde que foi vinculado ao caos rastejante. Mesmo quando Yeong-woo o alimentou com energia negra e tentou ativar suas memórias, a alma de Calatos tornou-se instável, como se fosse quebrar a qualquer momento, então ele teve que parar. Terei que encontrar um caminho mais tarde. Claro. Ainda havia muito a aprender com Calatos. Então Yeong-woo estava planejando restaurar sua alma através de qualquer método que pudesse tentar. Não haveria uma maneira se ele analisasse as almas uma por uma? Se isso não funcionasse, ele esperava que o poder do Rei Negro abrisse uma nova rota depois que ele se tornasse mais proficiente nisso. Além disso, Yeong-woo riu novamente e examinou os arredores. Laputa estava em ruínas. Ele entrou em colapso depois que Calatos foi convocado à força e levaria muito tempo e recursos para restaurá-lo. A infecção do Crawling Chaos parece ter progredido. O caos rastejante deixou tanto poder sagrado para trás que a energia de Calatos empalideceu em comparação. Era difícil distinguir o lugar do covil de um dragão ou de um templo que adorava o caos rastejante. Se ele tivesse chegado um pouco mais tarde, teria entrado no território do Crawling Chaos. A purificação precisa acontecer antes da restauração. Yeong-woo estreitou os olhos. Bem, pensando consigo mesmo que precisaria restaurar tudo lentamente, ele acenou com a mão no ar. Um novo usuário está tentando acessar o sistema operacional. O sistema reconhece o novo usuário. Raiz do dragão, Ubala, confirmada. O novo usuário foi registrado. Bem-vindo. O sistema operacional que controla Laputa entrou nas mãos de Yeong-woo através do reconhecimento da raiz do dragão. Como Yeong-woo já havia sido reconhecido como o novo dono do labirinto, o processo de registro foi simples. Ele agora poderia controlar facilmente Laputa onde quer que estivesse, assim como na masmorra de Bu. O novo mestre do covil havia chegado. Com sua autorização, a rota para a casa do clã de Artia está sendo aberta. Através dos cenários, Yeong-woo abriu o caminho para Artia, que estava escondida na parte mais profunda de Laputa. Quando ele deu um passo à frente, o ambiente mudou e ele viu uma grande casa à frente. Antes da casa do clã de Artia ser construída, ela foi projetada tendo em mente os melhores interesses dos membros do clã. Havia um laboratório, um arquivo, um armazém, uma sala de armas, uma sala de estar, dormitórios e uma área de treinamento. Cada área foi projetada de acordo com a necessidade e também havia espaços privados para cada membro do clã. Originalmente, era um espaço exterior completamente separado de Laputa. Mas depois que os membros do clã partiram, Jeong-woo retornou para Laputa, que estava cheio de memórias com Calatos. Ele redefiniu as coordenadas da casa do clã para este local. A infecção se espalhou até aqui. A infecção do Crawling Chaos invadiu o centro de Laputa, e até a casa do clã ficou preta. O poder sagrado da entidade se contorceu como um ser vivo para bloquear o invasor. Ele comerá tudo o que estiver por perto. Já tem uma existência independente. Bran estreitou os olhos diante do poder sagrado que se contorcia ameaçadoramente. Edora fez uma careta ao ver isso através de seu insight. O poder sagrado sentiu Yeong-woo e o outro e começou a se aproximar deles, abrindo a boca para mostrar suas presas enquanto se preparava para estender seus tentáculos. Vamos nos livrar disso rapidamente. Bran puxou seu livro de Marte, Galliard puxou seu arco e Edora desembainhou o mal divino enquanto eles avançavam. Yeong-woo brandiu Vigrid também.
O poder vinculado ao trono da morte, tribulação infernal, está sendo ativado. O elemento, fogo sagrado, foi adicionado. As chamas do inferno se espalharam pelo chão em ondas. Com a adição do fogo sagrado, o fogo negro queimou instantaneamente o poder sagrado, espalhando-o em cinzas enquanto era purificado. Claque, claque. Hades, Spirit Eating Sword, está absorvendo o poder sagrado do Crawling Chaos. Ion Wu avançou lentamente com a mão esquerda estendida, absorvendo os restos do poder sagrado.